abençoe vocês, viu, em nome de Jesus. Espero que vocês voltem no final para a gente adorar a Deus juntos. Quero agradecer mais uma vez a essa igreja tão querida, amada, por estar nos recebendo com tanto carinho, com tanta honra. E é sempre um prazer poder usar esse púlpito para poder ministrar a palavra do Senhor. Do Adria, Sandra, Vilela, todos os irmãos, Deus abençoe poderosamente o Brás. E se eu tivesse cabelo igual ao do Brás, eu ia deixar esse negocinho aqui comigo também. Eu ia, se eu tivesse, mas Deus não me... Aliás, presenteou, aqui atrás tem, né? Aqui atrás tem. Mas aqui que eu estou que nem na unção do pastor Eduardo aí. E louvado seja Deus. Estou feliz assim, estou feliz. Não tenho nenhum problema com isso, não. Nadinha de nada. Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. E antes de compartilhar essa palavra, você pode abri-la já no capítulo 12 do livro que escreveu o apóstolo João, o evangelista. É o capítulo 12, os versos de 9 a 11, 3 versículos somente. E vai falar da história, né, posterior da ressurreição de Lázaro. Mas deixa eu contar para você, antes de nós lermos esses 3 versículos, como é que surgiu essa mensagem. Eu não sei se os pastores que aqui ministram e pregam e convivem, se quando está um pastor pregando, ou qualquer irmão que usa da palavra, quando está alguém pregando, se inspira naquilo que se está pregando e se inspira em falar alguma coisa que sai dali daquela pregação para compartilhar depois. Nem sempre eu anoto, eu prefiro prestar atenção, porque quando eu estou com a pastora Regina, ela é escriba da família. Ela tem cadernos e cadernos e cadernos de anotações e pregações. Eu mais ouço e quando vou anotar, eu anoto muitas coisas no celular. Essa mensagem surgiu quando um pastor estava pregando lá na Família da Fé, numa terça-feira, acho que uns 15, não, hoje é quinta, 11 dias hoje, 10 dias hoje, que ele estava pregando, e ele estava pregando na ressurreição de Lázaro. E aí, então, eu segui a leitura, peguei o raciocínio dele, e aí eu comecei a rabiscar. Tanto é que eu nem diria que ainda é uma pregação tão elaborada, como eu gosto de fazer, mas ela é algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês. E essas anotações me fizeram meu coração se quebrantar. E quando eu cheguei aqui, canções, orações, essas manifestações tão gostosas do Espírito Santo no ambiente de fé como esse, eu percebo que Deus quer fazer algo aqui esta noite. E eu percebo que Ele já começou a fazer algo desde quando tirou você da sua casa para trazer aqui. E eu, Lázaro, acredito que nenhum culto é igual ao outro. Eu, Lázaro, acredito que sempre Deus tem uma unção nova e fresca para cada reunião que a gente participa. E eu creio que Deus vai falar alguma coisa com você. Quantos acreditam que Deus quer falar consigo? Eu creio. E não porque eu estou aqui para pregar, porque quando a Bíblia se abre, quando a palavra se abre, e quando tem a intenção de desejar ouvir a voz de Deus, quando Deus encontra um coração receptivo para ouvir o que Ele quer falar, não o que eu quero ouvir, que tem uma grande diferença, né? A gente querer ouvir o que Deus tem para falar, daquilo que eu quero ouvir, né? Eu quero ouvir o que Deus tem para falar, aquilo que a gente precisa ouvir. Então, eu gosto de dar título às mensagens que eu prego. O título talvez não seja um dos melhores, mas eu vou ler o texto, depois vou falar o título. 12 de João, verso 9 a 11, diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro. Diga assim comigo, mas também, se você puder melhorar esse depois de mim, vai me ajudar a pregar. Diga assim comigo, mas também para verem Lázaro. Que interessante isso, né? Não era mais só por causa de Jesus, mas por causa de um cara que foi tocado por Jesus.
Quem já foi tocado por Jesus aqui? Será que é só por causa de Jesus hoje? Ou é por sua causa também? Não iam mais atrás de Jesus só por causa de Jesus, mas para verem a Lázaro. Antes de pregar, eu já quero colocar uma palavra sobre a tua vida. As pessoas vão ser atraídas por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Elas não só quererão Jesus, mas quererão te conhecer, saber quem é você, saber como foi a sua experiência, saber como é que foi que aconteceu, e através do que aconteceu na sua vida, Deus vai atrair multidões, Deus vai atrair as pessoas, Deus vai atrair situações as quais cairão no seu colo, como algo que Ele vai fazer através da sua vida. Quantos entendem assim? Quantos recebem essa palavra? Quando eu comecei a ver esse texto nessa perspectiva, eu comecei a pensar num monte de outras coisas, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas, eu gosto quando a Bíblia fala mas, porém, entretanto, legal, olha que coisa bacana, mas os principais sacerdotes resolveram também matar Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Você pode, por favor, fechar um pouco os seus olhos, colocar a mão no seu coração e pedir a Deus que abençoe esse pregador, abençoe a mensagem, abençoe sua vida, e que ao sairmos daqui nós tenhamos a certeza de que Deus falou conosco. Pai, obrigado por esta palavra, e eu peço a habilidade do Teu Espírito Santo e a convergência do raciocínio, das emoções, com a Tua palavra, com o centro da Tua palavra, que tudo se convirja para a glória, honra e louvor do Teu santo e bendito nome. Que ao sairmos daqui, como já disse, o Teu nome seja glorificado e nós saibamos que o Senhor realizou uma obra em nós, para a glória do Teu nome. Amém. Amados, eu, como estava dizendo, coloquei um título. Eu gosto de colocar título nas mensagens que eu prego. Eu ainda não parei para pensar qual seria o melhor título, mas eu gostaria de falar desse título porque tem a ver com o discorrer da mensagem. O título dessa mensagem nesta noite é Quando um milagre é um problema bom. Ou quando o milagre é um bom problema. Será que existe bom problema? Bom, se você parar na perspectiva de que Lázaro foi ressuscitado e alegrou muita gente, principalmente suas duas irmãs, Marta e Maria, você vai ver que realmente é uma coisa espetacular. Você conhece a história de Lázaro, você conhece que Jesus era um amigo daquela família, você sabe que a Bíblia não cita os nomes do pai e da mãe de Marta, Maria e Lázaro. Você sabe que quando Jesus passava por Betânia, que distava cerca de Jerusalém antiga, cerca de 5 quilômetros, quando a gente começa a olhar um pouco geograficamente, quando Jesus ia para as bandas do leste para pregar a palavra, como ele ia de aldeia em aldeia, Betânia era uma das aldeias e a casa de Lázaro, Marta e Maria era uma das casas preferidas de Jesus. E Jesus nunca chegava sozinho. Assim como os irmãos e discípulos do pastor Vilela nunca chega sozinho na casa dele, ou na casa do pastor Eduardo. Sempre chega mais um. E como nós sabemos que igreja em célula, igreja que gosta de estar junto entre os irmãos e em comunhão, também não falta comida. Mas imagine todas as vezes que Jesus passava por Betânia e levava com ele 12 apóstolos, 12 pessoas. E 12 pessoas que naquela época andavam geralmente a pé, a cavalo ou a camelo. Então, imagine 12 camaradas vindo com Jesus, passando pela casa de Marta, Maria e Lázaro, com fome. Imagine a pastora Sandra recebendo os 12 do irmão.
e falando e chegando em casa assim, sem que esteja as esposas ou com elas junto, e disse: nós estamos com fome, né? O que vai acontecer? Quem gosta de comer aí, levanta a mão. É quem ainda não jantou, levanta a mão. Então vamos, meu Deus, quem ainda não jantou, levanta a mão. É todo mundo? Ninguém jantou aqui. Então vamos deixar de falar de comida aqui. A gente reserva isso para uma outra oportunidade. Mas imagine Jesus demorando 4 dias, você conhece a história, ressuscita Lázaro, e as coisas transcorrem do capítulo 11 até aqui onde nós lemos, no capítulo 12, que diz que antes da Páscoa, 6 dias antes, aproximadamente uma semana depois que Lázaro ressuscitou, a notícia corre para todo lado. E essa notícia não é uma notícia qualquer. É uma notícia de que um hebreu, amigo de Jesus, irmãos de Marta e Maria, ressuscitou. O cara estava morto. A Bíblia diz que a multidão chorava porque Lázaro estava morto. A Bíblia diz que quando Jesus, antes de ressuscitar, estava todo mundo lá. E quando Jesus chorou, as pessoas olharam para ele e disseram: olha como ele o amava, olha que coisa linda, maravilhosa. Só que esse texto aqui é totalmente um outro contexto, não é mais luto, agora é alegria. Só que o texto está sendo muito claro que Jesus arrumou um problema lascado para Lázaro. Não por causa de Jesus, tampouco por causa de Lázaro. Mas a Bíblia vai dizer que esse milagre trouxe algumas circunstâncias que mudou completamente. Preste atenção nisso. Mudou completamente a vida de Lázaro, não só porque ele reviveu, mas porque agora, vivo estando, teria que lidar com coisas que ele nunca tinha lidado na sua vida. Quer me parecer que Marta, Maria e Lázaro, vivendo em Betânia, tinham uma vida sossegada, uma vida bacana, amigo de Jesus, gente que todo mundo gostava, hebreu, camarada, boa gente. E parece-me que depois de ressuscitar, e aqui é conjecturas e que eu quero citá-las, 3 coisas acontecem com ele. A primeira coisa, ele teria que morrer de novo. Eu fico imaginando, e eu até já citei isso numa outra mensagem, como é que Lázaro se sente que quando está doente e Jesus não chega? À beira da morte, Jesus não chega. E ele sabe que é o cara que pode mudar, que é o Senhor que pode mudar a sua vida curando-o. Mas ele não chega, ele morre. 4 dias depois, ele vem e ressuscita. E ele está onde? Por conjectura e imaginação e por fé. Eu acredito que Lázaro estava, quando morto, nos 4 dias, no paraíso. Eu acredito que ele estava lá na presença dos que antecederam a ele. Eu acredito que ele esteja no céu. Eu acredito que ele esteja no paraíso. E está desfrutando do quê? Daquilo que nós chamamos de vida eterna. Aonde dos nossos olhos são enxugadas toda lágrima. E de repente, a voz da ressurreição e da vida ecoa no céu. E de repente Lázaro, de boa, no céu, ouve alguém chamá-lo e ele diz: eu conheço essa voz. Chegou atrasado. Quando é para comer, está lá. Mas quando eu estou doente, não vem. E quando eu estou no bem bom, me chama de volta. Eu quero ver os anjos olhando para lá e falou: sua casa caiu, vai ter que voltar. É conjectura, mas imagine isso. Ter que voltar. E outra, voltar para um corpo que está todo o quê? Enfaixado. Sequer consegue andar. Pelo que a gente entende, ele saiu lá da tumba de onde estava, não veio andando como eu estou aqui agora.
Ele veio provavelmente pulando. Tanto é que Jesus diz a ele: desatai-o e deixai ir. Então imagine você, ele estava no céu, ouve a voz e tem que obedecer. Diga assim comigo, ele tinha que obedecer. Senão ia ter uma crise. Não saio daqui, não volto para lá. Para aquele corpo feio, esquisito, não, eu estou com um corpo novo aqui. Não, corpo novo ainda não, porque não havia ressurreição dele. Então tudo bem, vamos entrar nessa teologia não. Mas estava lá. Voltou para reviver, mas ele sabia, escute isso, ele sabia que um dia teria que morrer de novo. A segunda coisa com a qual ele teria que lidar, depois disso, é que ele teria que enfrentar os que estavam querendo matá-lo, segundo o texto. Depois desse episódio aqui, ele falou: que legal, estou vivo, estou lindo, estou maravilhoso, vou desfrutar da vida. Puxa, que saudade da minha irmã, que saudade da minha outra irmã, que saudade de você, Jesus, que saudade de andar com a turma aqui. Só que aí ele fica sabendo: eu voltei para viver para alguém querer me matar? Que tá de brincadeira. Eu já tinha morrido, não preciso voltar para alguém querer me matar. Agora é desfrutar. Mas a Bíblia está dizendo que os seus conterrâneos estão desejando matá-lo. Perceba o texto. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. E isso chegou aos ouvidos de Lázaro. Presta atenção, teria que enfrentar os que estavam querendo matá-lo. E agora? Como é que vai ser a minha vida depois deste milagre? Como é que vai ser a minha vida depois dessa coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida? De algo que não acontece todo dia. A terceira coisa com que ele tem que lidar é que ele teria que elaborar uma nova rotina. E segundo historiadores, eu estava pesquisando um pouquinho antes de vir para cá. Segundo alguns historiadores, Lázaro teve que fugir de Betânia. Não existe nenhum registro mais da vida de Lázaro depois desse texto. Ele some, não aparece mais, pastor Eduardo. Não cita-se o nome de Lázaro. Não se fala mais dele. Depois desse texto, escafedeu-se. Cadê o cara? A Bíblia não registra mais nada. E os historiadores dizem, porque, presta atenção, o cara era amigo de Jesus, fica doente, morre, só ressurge depois de Jesus só aparece depois de 4 dias, ele ressuscita, tem que lidar, que vai ter que morrer de novo, que as pessoas estão perseguindo, e agora, depois desse milagre lindo da vida dele, ele tem que lidar com pessoas que juraram ele de morte. Então, que vantagem tem em ser o agente ou o objeto desse tipo de milagre? Eu revivi, mas querem me matar. Então, agora ele não podia ir mais no mercado lá em Jerusalém sossegado. Então, agora, ele não podia andar de bike nas trilhas da Galileia. Ele agora não podia fazer coisas livremente, ele estava jurado de morte. Ele precisava elaborar uma nova rotina e mudar a sua logística, a sua própria geografia. Queridos, como eu estava dizendo, alguns historiadores dizem que ele teve que fugir e fugiu para uma ilha chamada Chipre, que é a ilha e que é o território de Barnabé. E por essas andanças de fuga, os historiadores dizem que ele se encontrou com o apóstolo Paulo. E diz, alguns historiadores, que ele morreu 30 anos depois e que ele morreu de velhice. Mais ou menos 30 anos depois e que ele morreu de velhice. Agora, eu estou citando tudo isso
para fazer algumas aplicações aqui na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E eu preciso te fazer uma pergunta. Quantos aqui querem milagre de Deus na sua vida? Levanta a mão, de verdade. Mas você já parou para pensar que o teu milagre pode te causar um bom problema? Você já parou para pensar que se houver mudanças radicais na sua vida através de um milagre, pode mudar toda a sua rotina? Você já parou para imaginar que o milagre da qual você está pedindo, está clamando, está buscando, não é só um milagre em si, não é só a sua vontade que está talvez querendo ser satisfeita na sua vida, mas é que Deus quer mexer com a sua vida? Aí então eu quis aplicar, eu escrevi, eu anotei aqui algumas aplicações que quando a gente quer um milagre e que pode se tornar alguma coisa que a gente não espera que aconteça com a gente quando o milagre acontece ou quando Deus mexe com a nossa vida. Eu quero perguntar mais uma vez aqui, quantos querem que Deus mexa com a sua vida? Quando estávamos cantando essa canção, Senhor, leva-nos mais fundo, leva-nos mais fundo, leva-nos mais no profundo, eu comecei a orar ali, eu falei, Senhor, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais profundo, eu quero abrir mão de outras coisas, eu quero abrir mão de coisas que talvez me afastem de Ti, e que me deixam longe de Ti, mas isso tem um preço, isso tem uma jornada, e a Bíblia vai me dizer que nós precisamos aprender a renunciar. E se isso é verdade, e assim eu creio, que mudou a rotina de Lázaro, ele começou a ter que fazer um monte de renúncias, ele começou a ter que fazer um monte de mudanças na sua vida. Eu oro, profetizo e desejo que Deus nos toque nesta noite, de tal forma que coisas sejam mudadas na nossa vida, que a gente tenha que elaborar novas situações, mas tudo para a honra, glória e louvor do nome dEle, porque eu creio que Deus vai fazer milagres extraordinários nas nossas vidas, nesse tempo, em nome de Jesus. Quantos acreditam comigo? A primeira coisa que eu apliquei para entender na minha própria vida, que quando Deus toca nas nossas vidas com um milagre, ou quando Ele quer mudar, Ele nos tira da zona de conforto e do lugar comum. A vida de Lázaro mudou completamente e tirou ele da zona de conforto, de morar com a irmã ou com as duas irmãs, de desfrutar das amizades dos apóstolos e da presença de Jesus. Ele nunca mais foi a mesma pessoa, depois que ressuscitara dentre os mortos pela palavra de comando de Jesus Cristo de Nazaré. Então eu quero te dizer que isso se aplica a nós. O que você está desejando de Deus vai mudar a sua vida, vai te tirar do lugar comum, vai tirar você da zona de conforto, porque o milagre tem que mexer com as nossas vidas, não é para massagear o nosso ego, não é para satisfazer os nossos simples desejos, não. O milagre, o que Deus quer fazer na nossa vida, vai e precisa nos tirar da zona de conforto e do lugar comum. Eu desejo, em nome de Jesus, que Deus comece a mexer com a minha vida, com a sua casa, com a sua família, com os jovens que o pastor Vilela estava falando aqui, e nos tire da zona de conforto. Deus não quer que você e eu tenhamos uma vida confortável, Deus não quer que nós tenhamos uma vida de conformismo, Deus não quer que a gente tenha uma vida comum. Deus quer nos tirar desta situação de desânimo, de situação às quais a gente não fica, a gente fica só contemplando. Deus quer mexer com a sua vida, e quando Ele mexer, escute o que eu vou te dizer, quando Ele mexer, e Ele vai mexer, Ele vai tirar você do lugar comum, Ele vai tirar você da zona de conforto. Eu quero te dizer profeticamente, talvez você esteja vivendo numa zona de conforto, está tudo muito bem encaixado, está tudo muito bem resolvido, está tudo muito bem tratado na sua vida, você está no bem bom, não está acontecendo nada. O milagre de Deus vai revolucionar você, como revolucionou a Lázaro, jurado de morte, volta do paraíso,
para viver agora uma vida perseguida, mas por uma boa causa. Sabe qual era a causa? É as outras coisas que eu quero dizer. A segunda aplicação que eu vi aqui, que o milagre que aconteceu em Lázaro mudou a notoriedade dele de ser uma pessoa apenas amiga de Jesus. Colocou ele em evidência. Mas a evidência com a qual o Senhor colocou ele, não era para ele desfrutar de fama, era para desfrutar de um testemunho. Você consegue entender isso? Que o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida não é me tornar famoso, é me tornar uma testemunha. Porque todos que iam querer ver Lázaro voltavam crendo em quem? Em Jesus. O milagre que Deus quer fazer na minha vida, na vida deste Lázaro que vos está falando, é para que o nome de Jesus apareça, que ele cresça e eu diminua, mas o que ele fez em mim, faz ele ser notado para a glória do nome dele. O que eu aplico aqui na minha vida é que o meu milagre me tira da notoriedade, me tira do anonimato, me coloca numa situação notável para que eu seja o transmissor da glória de Deus. Tem muita gente que quer desfrutar da fama. Uma das coisas mais incríveis que a gente viu enquanto igreja é que Deus isolou os famosos e deu voz aos anônimos. Uma das coisas que Deus tirou de muita gente foi o palco e deu para outros o púlpito e a palavra. Porque Deus não está procurando famosos. E Deus não está procurando quem prega bem, quem canta bem, quem ministra bem. Deus está procurando os limpos de coração. Essa pandemia tem nos ensinado coisas tremendas. Porque Deus não quer dar fama, Deus quer dar notoriedade para que o nome dele seja glorificado. Lázaro não era perseguido, Lázaro era gente boa, amigo de todo mundo, amigo de gente que recebia todo mundo, hospitaleira. E a terceira coisa que eu vejo aqui é que o nosso milagre eu aplico na minha vida e aplico na sua também. E é importante você notar isso, que o seu milagre te expõe aos seus inimigos. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida vai expor você aos seus inimigos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o texto está falando assim, os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Os que eram amigos se tornaram inimigos. Por quê? Por causa do que Lázaro estava causando, tirando a notoriedade deles. A inveja entrou ali. E o que Deus faz na sua vida e na minha vida, muitas vezes, causa inveja na vida dos outros. E por incrível que pareça, escute o que eu vou te dizer e ouça com carinho, com os ouvidos bem abertos. Tem gente, a gente trabalha, a Regina trabalha nessa área de aconselhamento, de atendimento. Tem gente que só fica bem quando você está mal. Pastor, isso não tem na igreja. Tem sim, não tem aqui, tem na família da fé. Mas tem gente que está ajudando alguém que está mal. Eu estou ajudando o pastor Eduardo. O pastor Eduardo está me ajudando. Eu estou mal, ele me ajuda, ele ora por mim, ele me ajuda, eu estou mal, e ele me ajuda. Mas, de repente, a ajuda dele é tão boa que eu começo a melhorar. Começo a melhorar. E a unção dele na minha vida me faz ficar entusiasmado, animado. Oh, glória, oh, aleluia. Mas um dia o pastor Eduardo também fica mal.
Mas porque ele me ajudou, eu vou ajudar ele também. Aí eu começo a ajudar o pastor Eduardo, ele se levanta. Aí a gente conversa, ele me chama de madrugada, de manhã, de tarde, ora por mim, eu oro com ele, eu abençoo a vida dele. Eu saio para comer com ele. A gente conversa. Aí ele começa a melhorar também. Ele começa a melhorar. Aí ele começa a pregar de novo. Aí ele começa a receber unção de Deus. Ele bota a mão nos crentes, os crentes são curados. Aleluia! Os crentes começam a ser batizados com o poder do Espírito Santo. As pessoas começam a receber uma unção poderosa. Aí eu começo a olhar para ele e falei, nossa, o cara está sendo usado por Deus. Aí ele para de falar um pouco comigo. Porque ele está bem, está voando. Ele está tão bem que o que ele recebeu, eu fui ajudado por ele. Não fui ou não fui? Diga, fui. Não, diga, foi. Aí eu ajudei ele. E ele fala assim comigo, ele foi ajudado. Aí ele ficou bem. Mas aí o meu coração começa a falar, poxa vida, o cara ficou tão bom que esqueceu de mim. O cara está curado, está tão curado que agora não quer mais não andar comigo. Não liga mais para mim. Não reclama de mais nada. E eu fiquei viciado na dor dele. E eu só me sinto bem quando alguém divide a dor dela comigo, porque eu me sinto bem com a dor do outro em ajudar o outro. E quando aquele que tem dor para de ser dolorido, e não é mais ferido, mas agora é sarado, de alma, de espírito, e começa a ajudar outros, e Deus começa a usá-lo, eu fico com inveja dele. Eu falo, meu Deus, ele está melhor do que eu. Agora eu preciso sair do contato com o Eduardo, preciso correr no Vilela, porque eu estou com inveja do Eduardo. Deus está falando alguma coisa aí? Os principais sacerdotes quiseram matar Lázaro, porque Lázaro era um testemunho tão poderoso do milagre de Deus, que começou a tirar a notoriedade dos principais sacerdotes e colocar a evidência no Jesus que tirou a fama dos principais sacerdotes. Deus quer nos curar da arrogância, da prepotência, da inveja e dos ciúmes que tem nas igrejas. Família da fé. Aqui não tem. Nas igrejas tem. Por quê? Porque a gente dificilmente se alegra com a vitória do irmão. Aí o Eduardo ficou tão bom que a sombra dele cura. Oh, glória! Recebe aí, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. A esposa dele, ele toca nela e fala, ai amor, aleluia. Minha garota. O cara ressuscita em todas as áreas. Ai, 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 aleluia. Vamos virar um encontro de casais aqui agora, aleluia. E aí, cara, a coisa começa a dar certo para ele. Mas a minha luz começa a diminuir. E a luz dele resplandece. E aí a gente começa a lidar com algumas coisas com as quais o Espírito Santo se entristece. Quando a gente trata das dores dos outros, o nosso desejo é que elas sejam tão curadas, mas tão curadas. E, na verdade, eu gosto muito de uma frase de algumas pessoas com as quais eu nutro admiração. Josué Gonçalves, Eibe Uber, Danilo Figueira.
O sucesso de um líder é quando ele encontra um sucessor bem-sucedido, por exemplo. Um sucesso de um pai é quando ele tem um filho que vai além da onde ele foi, que estudou além da onde ele estudou. Mas quando a gente tem gente doente, como os principais sacerdotes aqui, a gente tem que mudar a nossa geografia, a gente tem que mudar a nossa rotina, a gente tem que lidar com ameaças, a gente tem que lidar com coisas que a gente não estava acostumado a lidar. Eu oro e profetizo que esta noite Deus vai encher a sua vida com o espírito da ressurreição, que o teu milagre pode até atrair o inimigo, Satanás, os demônios, contrariar a sua família, contrariar até quem não gosta de você, mas o milagre vai ser tão poderoso, tão maravilhoso, que Deus não vai te deixar na vida comum, Deus vai tirar da zona de conforto, Deus vai fazer algo tão extraordinário, que vai virar a sua vida de cabeça para baixo, mas vai ser Ele que vai fazer, porque o nome dEle, apesar dessas lutas, estará sendo glorificado. Nós precisamos entender entre as linhas o que está acontecendo aqui. Lázaro nunca mais aparece. Mas uma coisa a gente sabe, que a sua vida ficou marcada na história. Eu oro que Deus levante gente que tenha e que seja o objeto de milagre, a ponto de nós marcarmos a história. Posso perguntar de novo, quantos querem milagre aqui? E se o seu milagre tirar você da zona de conforto? E se o teu milagre começar a contrariar a sua família? E se o seu milagre fazer de você uma pessoa, entenda bem a palavra no sentido bom, um fanático tão apaixonado por Jesus, que nada remove ou demove você da fé agora em Cristo Jesus, que vão olhar para você e falar assim, esse camarada ficou maluco. A minha oração, para a gente passar para o fim, eu disse que o nosso milagre vai nos expor para o inimigo, é que enquanto você e eu vivermos a vida comum, está tudo certo para o inimigo, mas quando Deus nos tocar, e a luz dele começar a brilhar, vai ter gente que não vai gostar, mas vai ter alguém que vai ficar do teu lado. Eu não sei, mas se a nossa vida não está tendo alguma, entenda bem, perturbação. Sabe, eu às vezes entro em algumas discussões, as quais eu não gosto de entrar, mas quando eu entro, eu não gosto de sair delas com a sensação de que eu perdi a batalha do argumento. Regina anda comigo há quase 30 anos, ela sabe disso. Mas nós acabamos de ouvir aqui pessoas que estão em estado de luto. E eu sou muito contrário ao negacionismo do que está acontecendo no Brasil e no mundo. De pessoas que negam a dor do outro, negam o luto do outro. E aí eu vejo que pessoas não estão entendendo o que é que Deus está fazendo. Deus está querendo nos tirar do lugar comum. O lugar comum não é o lugar da igreja. O lugar da igreja é o sobrenatural. O caminho da igreja é o caminho das coisas extraordinárias. É o caminho de gente que não era nada e começa a ser alguma coisa porque Deus tocou nela. E tem gente aqui que você está no lugar comum, Deus vai te tirar daí. Tem gente aqui, eu falo isso no profético, que está inoperante. Deus vai te tirar daí. E tem gente aqui, talvez nos ouvindo agora ou depois, que está em cima do muro, Deus vai te tirar daí. Tem gente que não está nem frio nem quente, está morno, Deus vai te tirar daí, nem que tenha que vomitar. Por quê? Porque Ele não quer que nós estejamos no lugar comum. Quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele sabia que causaria um problema para Lázaro, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é justo, Ele sabia.
Mas Deus não nos coloca em projeto falido ou furado. Deus nos coloca numa condição para que o nome dele seja glorificado. Jesus não ficou preocupado. Bom, eu vou ressuscitar, mas ele vai ser perseguido. Caramba, vão querer matá-lo. Caramba, como é que vai ser a vida de Lázaro? Deus não se preocupou com isso. Deus se preocupou com uma coisa, que o nome dele fosse glorificado. Nem que tivesse que tirar Lázaro da zona de conforto. Eu quero fazer um desafio para você hoje, para terminar e orarmos. Se você quer sair da zona de conforto e do lugar comum, você precisa tomar uma decisão. Sim, Senhor, pode fazer o que quiseres da minha vida. Que você quer um milagre só para resolver o seu problema? É fácil, Jesus faz isso, ó. Mas se você quiser um milagre para sair do lugar comum, para revolucionar tudo, ele pode começar hoje à noite. É um desafio meio louco, mas eu quero desafiar você a isso. A Bíblia diz assim que nós precisamos morrer para o mundo e viver para Deus. Aquele que não nascer de novo não entrará. A Bíblia diz que se nós formos perseguidos por amor do seu nome, é aí que vai dar significado à nossa vida. Bem-aventurados os perseguidos por amor ao meu nome, porque eles serão justificados. Eu queria orar com você. Por favor, se coloque de pé. O meu chamamento para você esta noite é: você quer sair do lugar comum? Deixa eu expressar uma vulnerabilidade minha, uma humanidade. Quando eu estava aqui, e a gente estava cantando, quero ir mais fundo, eu falei, Senhor, eu estou tão no raso, eu estou tão na superfície. Eu vi esses irmãos adorando, e a música entrou dentro de mim. Eu vi essas irmãs dançando, e eu falei, Jesus. Eu comecei a lembrar de algumas pregações, e eu me lembrei que dia 24 de outubro que vem, eu estou agendado para pregar numa igreja lá em São Caetano do Sul. O 24 de outubro de 1991, eu fui ordenado ao ministério da palavra, portanto fazem 30 anos. Eu quero ir mais fundo. Eu quero sair do lugar comum. Eu quero entrar em alguma atmosfera celestial, em algum movimento do Espírito que Deus queira fazer. E a minha oração é, Senhor, se o Senhor for fazer alguma coisa aqui em Campinas, me coloca na tua agenda. Me tira do lugar comum, me tira da zona de conforto. Se você quer sair da zona de conforto que você se encontra nesta noite, talvez na sua vida, na sua célula, no seu ministério, na sua vida espiritual, se eu te perguntasse como é que está a tua vida espiritual, como é que está a sua comunhão com Deus, Lázaro nunca mais foi o mesmo, porque mudou tudo. Era legal quando Jesus vinha para comer, era uma alegria, era um banquete, era uma festa, mas agora ele precisa fugir, ele precisa correr, ele precisa se mandar, mudar de Betânia,
Porque agora ele já não é mais um cidadão comum de Betânia, ele era portador e testemunho do milagre de Deus. Se você quer ser essa pessoa, ser o milagre ambulante de Deus, ser o testemunho do Deus vivo, saia do seu lugar, vem aqui, ajoelha aqui no altar, saia do seu lugar e fala: eu quero melhorar a minha vida espiritual, eu quero melhorar a minha vida com Deus, eu quero, saia do seu lugar, eu já estou aqui, o pessoal do louvor já está aqui, venha, se ajoelha aqui, entra aqui em cima, sai do seu lugar, e deixa Deus falar contigo. Oh Espírito de Deus, coloque a mão no seu coração agora, você que está aqui no altar e você que está aí na igreja, coloque a mão no seu coração. Pai, tira-nos do lugar comum, tira-nos do lugar onde a gente fica inoperante, Senhor, tira-nos do lugar que é uma zona de conforto e nos ajuda a entrar em um movimento do Teu Espírito com a unção da ressurreição. Nós sabemos que quando o Senhor faz algo em nós, coisas mudam, a nossa rotina muda, e às vezes até mesmo a nossa geografia muda. Opera agora milagres na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Que todo espírito de morte, que toda morte dos sonhos, que toda morte dos desejos espirituais, que toda morte ministerial caia por terra agora, e o Espírito da ressurreição e da vida entre agora em cada coração, em cada pessoa, que ao voltarmos para casa hoje, quando formos deitar na nossa cama, o Senhor nos visite com o Teu poder, que o Senhor nos perdoe, e o Senhor nos dê a graça de termos sonhos celestiais e poderosos na Tua presença, que tudo que é morte na nossa vida saia, e venha esse poder, e venha o Teu milagre, e que todos os posicionamentos que a gente precisa ter, se torne num testemunho vivo e poderoso do que o Senhor faz, já fez, faz e ainda fará. Eu quero abençoar esta igreja, abençoar esse ministério, abençoar esses pastores, abençoar esses irmãos da adoração, do louvor, e de todas as pessoas que trabalham nesta casa e as que vêm aqui. Que o poder do Teu Espírito esteja aqui, que o Espírito da profecia não se afaste desse altar, que o Espírito da ressurreição não se afaste desse altar, e que nós vivamos o poder da Tua presença, no nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, se manifeste de alguma maneira dando glória a Deus, se manifeste aplaudindo o nome dEle, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus, o Senhor Jesus, Ele ressuscitou lá. Quando eu olho para Deus, eu estava morto sem Ele, Ele também me ressuscitou. Mas às vezes nós andamos como pessoas comuns, não podemos, nos incomodamos. Sabe por quê? Porque Lázaro se tornou um milagre de Deus nessa vida. Ele não só recebeu um milagre, mas ele se tornou um milagre. A gente experimenta a vida, a ressurreição de Cristo em nós, amados. Deus quer que você seja um milagre ambulante. Você certamente
vai atrair muitos inimigos, e tem muita gente falsa, mas não se incomode com eles, porque você está derramando vida, a vida de Jesus neste mundo. Sabe, Deus vai te usar e já está usando muitos aqui como um milagre. Sabe, quando a gente vê uma pessoa chegar do encontro aqui, olha para alguém e agradece, obrigado por não ter desistido de mim. Quando você alcançou alguém com a sua vida e vê a pessoa pedindo perdão para um filho pedindo perdão para os pais, uma esposa pedindo perdão para o marido pedindo perdão para a esposa. Amados, eu falo obrigado, meu Deus. O inferno, ele quer realmente nos parar, levanta tantas circunstâncias, tantos assassinos da nossa fé, tantas pessoas para nos amaldiçoar, mas eu quero dizer, é impossível amaldiçoar aquele que está na presença de Deus. Lázaro, o nome dele pode não ter aparecido mais na Bíblia, mas Lázaro, o resto da vida dele, ele foi um milagre neste mundo, e o resto da tua vida, que seja um milagre neste mundo. Decida isso, porque esse Deus é real, essa palavra é de Deus, e não é só uma palavra, é o poder de Deus liberado deste altar pela vida de uma pessoa que não é medíocre nem superficial. É um milagre de Deus que subiu neste altar. Saiba disso, creia nisso, viva disso, saiba quem você é em Cristo Jesus. Você não é qualquer pessoa, você é alguém que representa Jesus Cristo, aquele que te deu vida e vida em abundância, para você derramar aonde quer que Deus permita que você esteja. Ninguém pode parar a obra de Deus na vida daquele que sabe quem é neste mundo. Você é ungido de Deus, você tem a vida de Deus. Encha-se desta fé, desta presença, e seja um milagre nesta vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Tudo que eu mais quero é te ver, vivendo com tamanha e poder. Tua majestade é real, tua bonitude é meu ser. Aleluia. Se você recebe essa palavra e esta unção, viva isso, e dê agora um aplauso ao Senhor, de quem crê e de quem quer exaltá-lo. Glórias a esse Deus, glórias a esse Deus, glórias a Deus. Sabe, amados, às vezes você fala, mas eu sou só o irmão da igreja, eu só sou alguém que vou numa célula, que sou líder de uma célula. Sabe, um dia eu fui na minha célula e eu estava meio desanimado. Eu falei, meu Deus, tanto tempo indo na célula, as pessoas já receberam. E aí estava eu e minha esposa lá na célula. Aí aquele dia, faltava uns dias para fazer um ano que a célula existia. Aí a dona daquela casa abriu o caderno dela de anotação e falou, eu quero agradecer a Deus. Vai fazer um ano, se não me engano, ela falou, dia 29 de junho, que o Senhor começou a fazer essa célula online comigo. E aí o Senhor veio aqui para minha casa. E eu quero dizer, minha vida não é mais a mesma. A minha família não é mais a mesma. Foi Deus que usou.
aquela mulher para falar aquilo. Muito obrigado. Eu achava que eram palavras tão superficiais, porque é o Giovanni que prepara. Não porque eu prego melhor que ele, as mensagens são ótimas e para todo líder e para qualquer líder, sabe? Mas aquelas palavras simples está cheio da unção e do poder de Deus, cheio da vida de Deus, e o suficiente para nós termos um milagre para as pessoas lá. Não precisa uma palavra, ele prega a mensagem, manda o vídeo, às vezes para a gente, 5 minutos, 6 minutos de vídeo, ele, a Andiara, para todos os líderes ali, colocar naquelas palavras a vida dele. Sabe, quando eu fui falar na célula, eu falei, meu Deus, todo mundo aqui já é batizado. Estavam desviados, mas são batizados, eu vou falar de batismo. E naquela palavra de batismo eu coloquei a minha vida. E aí fiquei sabendo que um rapaz que participa, que é o namorado de uma lá, que participa online, porque nem aqui mora, ele vai se batizar. Sabe, amados, seja um milagre, não guarde. Ah, mas eu não tenho nem célula. Amados, viva Deus, viva como milagre. Saiba quem você é. Às vezes eu fico irritado com umas coisas, depois eu lembro, meu Deus, a minha esposa sempre me cobra, às vezes no trânsito, né? Eu falo, meu Deus, eu não sou esse cara violento, eu sou um portador da vida de Deus, eu sou um milagre de Deus. Isso muda primeiramente a nossa história e muda quem está à sua volta. Que Deus abençoe, muito obrigado, Lázaro, obrigado, Regina. Sabe, eu sei que vocês têm sido grandemente usados por Deus para abençoar a nossa vida e esse povo que é o nosso povo, que é o povo de Deus. Amém. Nós estaremos aqui sábado. O pastor Giovanni estará pregando para os jovens. Eu falei, você já pode vir pregar para os jovens, porque você está tão engraçadinho, os jovens gostam. Palavras ungidas que ele tem pregado, objetividade. Então, quando os jovens sábado estará pregando, do Wake, dos adolescentes, né? Também aí com aquela reunião gostosa. Então vamos estar presentes, vamos participar e vamos estar neste acampamento que acontecerá no final de outubro e início de novembro. Que Deus abençoe vocês. Domingo, 2 cultos cheios da unção, do poder e da vida de Deus aqui, sabe? Deus tem usado muito a vida do pastor Eduardo. A última palavra que ele falou, que a mágoa pode matar, aquela palavra veio do céu, impactou as nossas vidas, a minha. Eu ouvi testemunho de pessoas que nem é da igreja, já contei para ele, para encher um pouco a bola dele, né? Depois a gente murcha, né? De pessoas que veio falar que por acaso eu conectei pela internet e a minha vida foi impactada com aquela palavra, né? Então saiba, tudo isso Deus está oferecendo para nós aqui. Venha no culto pela manhã às 9h30, você que está em casa também, se mova, se mexa, esteja aqui conosco às 18h30 também da noite. Deus abençoe, que Deus abençoe grandemente, que vocês tenham um final de semana glorioso, no centro da vontade de Deus, sendo um milagre nas mãos de Deus, em nome de Jesus. As lutas, as circunstâncias não podem, as perseguições não podem roubar aquilo que Deus fez e tem feito na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos agradecidos por esse tempo tão gostoso que pudemos escolher passá-lo, Senhor, na tua presença, recebendo vida e fazendo de nós, Senhor, milagres ambulantes. Muito obrigado. As lutas podem se levantar, os inimigos podem se levantar, mas eles se levantarão para cair, porque maior é o que está em nós, maior é aquele que tem feito da nossa vida um milagre, do que aquele que quer roubar a nossa vida. Muito obrigado. Eu declaro esse povo abençoado, eu declaro esse povo cheio da vida e da glória de Deus para serem um milagre nessa vida. Obrigado pela vida do pastor Lázaro, da pastora Regina. Continues, ó Deus, a sustentá-los, a eles e sua família, Senhor, e a inspirá-los para serem usados cada vez mais para a glória do teu nome. Estamos abençoados, estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem
quem damos honras e glória, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus.